Olá! Neste sábado foi comemorado o Dia da Mentira. Apesar de haver uma certa permissão para mentir nessa data, a mentira pode se tornar um hábito, corroendo as relações sociais. Mas o que leva à mentira ou aos diferentes níveis dela? Há quem minta para obter benefícios, outros para suavizar uma realidade dura, mas existem quadros em que a mentira se torna uma compulsão. E para falar mais sobre isso, é que a gente conversa com a psicóloga e neuroterapeuta Dulce Lone. Dulce, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre mentira e os seus impactos no nosso dia a dia aqui no Papo. Queria que a gente pudesse começar essa nossa discussão explicando assim: existem diferentes níveis de mentira ou diferentes formas de mentir, e quais são os impactos que a gente tem diante dessa prática? Oi, Michele, obrigada por ter me convidado para falar sobre um assunto tão importante. Olha, vamos primeiro definir a mentira. O que é uma mentira? Existem aquelas situações onde as pessoas se enganam, faltam informações, e passam informações enganosas sem saber que aquilo é uma mentira. Isso não dá para entender como mentira. A mentira é quando eu tento passar uma informação, eu tenho um comportamento de tentar convencer outra pessoa de que aquilo que eu estou dizendo é verdade, mesmo que eu saiba que é mentira. E a finalidade sempre é não perder algo ou ganhar algo com aquilo. Então a definição da mentira é essa. Então a mentira ela tem que ser intencional e consciente. E a sociedade tem perdido muito sim com essa atitude mentirosa. Como as empresas perdem quando seus funcionários mentem, perdem muito capital. Os relacionamentos, né? Você citou, os relacionamentos se enfraquecem. E aí vem os transtornos mentais, porque se os relacionamentos enfraquecem, as famílias perdem a confiança, filhos de pais, pais e filhos, cônjuges, namorados. Então toda essa classe vai provocar uma sensação de não sou importante. Não sou importante, ele mentiu para mim porque eu não sou importante. Então provoca transtornos até na vítima da mentira. Dulce, você fala pra gente de uma intencionalidade, né? Porque eu não quero perder algo ou porque eu quero ganhar alguma coisa. No entanto, a gente tem aí um efeito rebote, porque quando essa mentira é descoberta, tudo vai por água abaixo, né? Tem como reconstruir essa confiança depois de uma mentira descoberta? Olha para sua própria vida, olha para minha vida. É fácil confiar depois de ter sido enganado 1, 2, 3 vezes? Difícil, né? Aí a gente começa a ficar menos aberto a ser enganado. Começamos a ficar mais experientes na mentira, porque o mentiroso sempre vai dar alguns sinais. E aí nós vamos treinando o nosso olhar para perceber quando aquela mesma pessoa mente diversas vezes, ela começa a sinalizar, nós começamos a perceber. E aí já a confiança, não dá para confiar igual no princípio, né? E que sinais são esses, Dulce, para que a gente comece aí a treinar esse olhar dentro das nossas relações? Veja bem, um grande sinal que eles dão, isso não é algo engessado. Cada mentiroso vai ter a sua característica. Mas dá para começar avaliando muita justificativa, muita explicação, tentando envolver a outra pessoa, evitando que a pessoa tenha tempo de pensar, raciocinar, digerir o que está ouvindo, dá aquela sensação de a pessoa estar perdida e vou acreditar, porque não é possível que essa pessoa esteja mentindo para mim com tanto argumento, com tantos dados, com tantas informações. E o olhar também, aquela pessoa que olha fixamente, mas muito fixamente, pode, não é uma determinante, mas pode estar ali tentando te manipular ou até intimidar através do olhar, tentando mostrar algo que não existe. Que loucura isso! E Dulce, a gente está falando de uma condição de escolha, né?
mas a gente também pode cair numa condição patológica. Pessoas que têm arraigado em si essa coisa da mentira, que é a mitomania, né? Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Olha, o transtorno mitomania ou mentira patológica é aquela pessoa que precisa daquilo para sobreviver. Ela cria um castelo de ilusões. Ela cria uma história, um enredo, e ela vai trabalhando para sustentar aquela história. E assim vai se formando. Isso provavelmente começou na infância, vem a partir de muitas dores, muitas questões. Tem outros transtornos que se cruzam, que a mentira é uma das características do transtorno. Por exemplo, o narcisista perverso, né? Ele vai ter como característica mentir e não sentir culpa, não se sentir incomodado, e quando descoberto, nega, e a outra pessoa começa a se sentir confusa. Mas será que realmente eu estou errada? Ele não fez isso, ele não falou isso. Porque ele traz ali uma atmosfera e vira o jogo. Aquela pessoa que está confrontando o mentiroso acaba sentindo que ele está confuso, que o cenário não é aquele. Mitomania, transtorno. E como que é o tratamento? Tem como a gente sair de uma condição dessa e recuperar aí não sei se essa é a palavra, mas uma normalidade, né, em que eu passo a viver o que é real e não me esforçar para sustentar o que é irreal e que eu fantasiei e que eu trouxe, né, para essa vivência? Depende, né, Michele? Porque a função da mentira para o mentiroso patológico é o quê? É diminuir as dores, poder enfrentar a realidade de outra forma. Que realidade terrível é essa que ele precisa criar uma ilusão para poder sobreviver? Então, a função da mentira na vida dele é uma função de defesa. Para poder sair dessa condição de mentiroso, um processo terapêutico a longo prazo pode ajudar. Mas no caso de alguns transtornos, como o narcisismo, né, entre outros, né, que provocam a mentira, mas um deles, que está se falando muito no momento, né, ele não vai admitir que precisa de tratamento psicológico. Porque quando começa esse tratamento, o próprio profissional começa a ajudá-lo a perceber as mentiras que ele construiu. E a dor de perceber que tudo aquilo que ele acredita e que ele construiu está ali caindo e se desmoronando é muito grande. Talvez é muito difícil uma pessoa chegar nesse processo de compreender que mentiu a vida toda. Mas caso chegue, é possível que precise até de medicação psiquiátrica para dar conta de suportar a dor. E no caso do mentiroso, que é um traço de caráter, esse faz psicoterapia e ali é mais fácil. São os vícios, né? O mentiroso, mentira por vício, é diferente de um transtorno. Tem algum aspecto, porque você disse assim pra gente, a mitomania ela pode ser desenvolvida porque eu trouxe muitas dores que podem ter sido originadas lá na minha infância e que por isso eu lancei mão da mentira para poder sobreviver a esse processo. Isso. Quando essa mentira é um traço de caráter, o que está por trás disso, Dulce? É só pensando naquela vantagem que eu quero ter ou aquilo que eu não quero perder, ou tem algum outro fator que pode desencadear isso também? Olha só, pode ser, podemos entender assim, pode ser pais ou cuidadores primários muito rígidos, né, que as pessoas ali, a criança não dava conta de falar o que precisava ser dito, porque era proibido, que não podia ser dito, ou que a criança fez algo errado e saberia que seria punida de uma forma violenta e começa a se esconder. A mentira, os motivos da mentira são muito amplos, né? Mas isso são
questões de educação, questões de valores, esses valores impressos pela família. Mas existem boas famílias que educam seus filhos de uma forma compatível com a nossa sociedade e ainda assim são mentirosos. São os mentirosos por escolha, não mais por uma educação. Você falou do prejuízo para empresas, prejuízo para as relações, a gente falou de algumas nuances dessa mentira, que pode ser uma escolha, um traço de caráter ou uma doença, uma mentira patológica, né, que a gente já tem a presença de um transtorno. E a gente vivenciou muito fortemente as fake news na nossa sociedade, né, e que causaram um desserviço para a população, principalmente no que diz respeito à pandemia, às eleições, em aspectos que impactam mesmo a sociedade. De que forma a gente consegue visualizar esse processo de fake news, esse processo de desinformação, que é também uma coisa orquestrada, premeditada, feita com um propósito, intencionalidade, né? Exato. Né? Uhum. Tem uma intenção atrás de tudo isso. Pois é, Michele, será que alguém já encontrou essa resposta? A finalidade de toda essa mentira que foi colocada, foi a nosso desserviço, ela precisaria ser checada essas informações. Quando eu assisto um jornal ou uma notícia, eu tenho que procurar informações. Mas a nossa cultura não é uma cultura que vai procurar a veracidade do que se ouviu. Nós falamos não para. Eu falo de Michele para outra pessoa, mas eu não falo para a Michele o que eu penso dela. Uhum. Então, seria uma cultura fofoqueira. Se dissemina informações sem ter certeza do que se ouviu, mesmo sabendo que pode prejudicar outras pessoas. E Dulce, a gente teve aí o Dia da Mentira, que é comemorado no dia 1º de abril. A gente tem até a cultura, o hábito de pregar peças nas pessoas nesse dia. Pensando em toda essa engrenagem que está por trás da mentira, todo esse prejuízo que ela pode causar, convém a gente comemorar o Dia da Mentira? Interessante, né? Vamos festejar a mentira. Quem nunca passou uma peça na mãe, no pai? É uma cultura, é um dia de brincadeiras. Desde que essas mentiras não vão prejudicar mesmo alguém, um susto, algo muito sério, é um dia da brincadeira. Mas claro que se pode mentir em um dia, por que não pode mentir nos outros dias do ano? Como é que vamos ensinar essas crianças? Mas é possível festejar? É. Mas fica a reflexão. Citando aí o aspecto das crianças, Dulce, você disse pra gente, né, que eu posso desenvolver a mentira porque eu tive uma criação muito rígida ou porque os valores que foram passados por essa família deixaram de fora mencionar essa mentira. Quando a gente percebe que uma criança está mentindo, né, qual seria o melhor caminho para poder instruí-la que aquela não é a melhor opção, de que ela deve sempre dizer a verdade? Você tem dicas para dar para a gente nesse sentido? Então, no desenvolvimento da criança, ela tem um tempo que ela não vai mentir, ela vai fantasiar. Que é o momento da fantasia, dos amigos imaginários. E algumas crianças colocam os pais em cada situação difícil, porque eles não inventam, eles imaginam, o imaginário deles é muito fértil. Eles começam a ter consciência de mentira mesmo, lá pelos 8 anos, 7, 8 anos, que eles começam a se conscientizar do que é verdade e do que é mentira. E quanto maior segurança, quanto maior apego seguro ela tem com esses pais, com esses cuidadores, mais ela vai se abrir. Tanto é que não se descobre um mentiroso coagindo e brigando. Pelo contrário, se descobre um mentiroso dando segurança para ele se abrir. Então a criança que encontra segurança para falar,
ela vai modelar o seu caráter ali em segurança na família. Ela sente que aquele ambiente ela pode compartilhar tudo, né? Inclusive uma história inventada. Uma história inventada, algo errado que ela fez, algo que fizeram com ela, e também envolve os abusos sexuais, que às vezes ela não mente, mas ela omite, né? Omite por medo de falar, porque ela também se sente culpada, embora não tenha culpa. Uhum. E Dulce, tá, acolhi essa criança, ela me revelou que a versão era outra, né? Não aquela que tinha sido dita. De que forma eu conduzo aí para dizer assim, olha, vamos tentar uma outra forma? O que você instrui pra gente? Olha, quando fala em educação de crianças, o que nós queremos? É punir a criança ou ensinar a criança? Quando definimos isso, se a finalidade é punir ou ensinar, fica mais fácil agir. A criança fez algo errado? Fez, mas ela está aprendendo? Vamos ensiná-la a fazer certo? Ah, mas eu já ensinei 1, 2 vezes. Vamos ensinar mais vezes até ela aprender. Agora a intenção é punir. O que ensina a punição? Reforça até mesmo a mentira, né? A punição. Ah, mas como é? Não vamos pôr de castigo? Mas o castigo também pode ensinar. Mas que tipo de castigo? Com que finalidade? Como é feito isso? A melhor forma de lidar com as crianças é dando segurança para elas. Mas não é fácil ser pai e mãe, não. Na hora não sabe o que fazer. Até porque nós estamos aí numa educação formal que nós tivemos, uma educação diferente, está mudando tudo. Agora os pais estão perdidos. Como é que eu faço? E por medo de não saber o que fazer, não fazem nada. Medo de errar, acaba não fazendo nada, né? Mas a melhor situação é dar segurança para a criança e ter definido dentro de si. Eu quero punir ou eu quero ensinar? E em cima disso existem bons orientadores parentais na mídia, na internet, bons orientadores parentais para ajudar a fechar essa lacuna. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, Dulce, queria aí que você deixasse para a gente uma mensagem no que diz respeito à mentira, né? E como que a gente se reconstrói a partir do momento que a gente se vê envolvido numa situação dessa, né? Que, como você disse, a confiança se quebra, a gente pode ter o desenvolvimento de doenças psicológicas em razão disso e até desacreditar da gente mesmo por conta desse contexto. O que eu digo, depois da confiança quebrada, realmente é muito difícil reconstruí-la. Mas se a outra pessoa que errou está disposta a se consertar e dá sinais de que realmente está num processo de mudança, talvez dê até para avaliar, né, e tentar resgatar algo. Mas se aquela pessoa tem esse comportamento mentiroso repetitivo, a melhor coisa é se afastar. A gente se poupa, né? Se proteger, porque se proteger desse tipo de situação é autocuidado. Tá joia, Dulce. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, Michele. Nas últimas semanas, um novo debate tomou conta da sociedade. Um movimento conhecido como Red Pill, que prega a masculinidade considerada ideal. O problema é que nesse contexto as falas são misóginas, colocando a mulher em um lugar nada confortável e até mesmo incentivando posturas de violência contra o sexo feminino. E para conversar sobre esse movimento é que recebo a psicóloga Poliana Tavares. Poliana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse um pouquinho mais sobre esse movimento Red Pill que tem causado polêmica aí nas últimas semanas por conta daquele vídeo do Calvo do Campari, né, e de toda a repercussão que teve com uma sátira que foi feita por uma atriz e a ameaça que foi feita a ela nas redes sociais. Queria que a gente pudesse falar um pouquinho do que fundamenta esse tipo de comportamento que vai disseminando nas redes, que hoje é o método mais rápido que a gente tem para disseminar ideias, esse discurso misógino, né, que coloca a mulher numa condição de inferioridade.
Sim. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Estou muito satisfeita e lisonjeada pelo convite de poder contribuir, né, com esse conteúdo que é de extrema importância para a nossa sociedade. Eu costumo falar que o machismo é uma praga na nossa sociedade que faz mal não só para os homens, quanto para as mulheres. Ou eu vou inverter, não só para as mulheres, que são as que mais sofrem, né? Que é o que nós temos dados e estatísticas, embora esse movimento diga, né, que os homens estão aí tentando igualar, né, os direitos, que as mulheres hoje têm mais direitos e que estão lutando para ter muito mais do que os homens, né, que estão às vezes até se sobrepondo, né? O que não é verdade. Os dados mostram exatamente o contrário, né? Que as mulheres são vítimas de violência, cada vez mais feminicídios no nosso país, né? Então os dados estão mostrando realmente o contrário, e olha que não são todas as mulheres que denunciam. Então poderíamos dizer que esses dados são muito mais alarmantes, são maiores, né? Então o machismo faz mal também para os homens. Eu penso, né, pela minha vertente de trabalho, que é a sistêmica, que esse movimento ele está originado de fato pelo machismo, né? Mas que coloca esse homem também em situação de vulnerabilidade e insegurança, né? E onde há insegurança não tem como a gente se relacionar. Isso que desperta esse comportamento agressivo, Poliana, porque quando a gente vai observar o discurso, as falas, elas são carregadas de agressividade, né? De um certo ódio de alguma maneira, porque assim, tudo bem, eu vou me relacionar, mas eu preciso dominar, eu vou me relacionar, mas a mulher, ela precisa estar a meu serviço, ela tem que se enquadrar naquela categoria que eu acho que é a mulher ideal, que é a mulher submissa, enfim. É essa insegurança que desperta isso? Sim, porque o que acontece? Quando o sujeito, no caso o homem, ele se vê inseguro, ele tem que se munir de várias ferramentas, estratégias e comportamentos para ter o controle da situação. É tendo o controle que ele vai sentir essa segurança, entende? Então, ele vai sempre incluindo nas relações um comportamento novo para manipular essa mulher, a parceira ou parceiro, né? E aí, quando não consegue, é onde extravasa essa insegurança através do quê? Da raiva e da violência, dos comportamentos violentos, né? Que não só são comportamentos físicos, mas também a fala, né? Que são as violências verbais, psicológica, moral, né? E aí, então acontece dessa maneira. Eu volto a falar, né, que nessa teoria, na sistêmica, ela justifica esse comportamento, sim, pelas nossas principais relações, que são com a nossa família de origem, são as relações primárias. Então, na nossa sociedade, como é que nós dizemos para o homem? Como é ensinado para o homem? Como é que se lida com as emoções? O homem não pode chorar, né? E se eu digo isso, eu tenho que falar, eu estou dizendo o quê? Engole a sua raiva, engole as suas outras emoções, engole o que tu estiver sentindo, inclusive o choro, né? A mensagem é essa. E aí, quando eu digo isso para o menino, né, eu estou contribuindo de maneira negativa para a construção desse homem que está aí se relacionando e disseminando tanto ódio. Então, aí volto a falar, né, volto lá do início daquela linha de raciocínio. Eu estou inseguro, eu vou me munir de estratégias para eu me sentir seguro, né, através do quê? Do controle, da manipulação do comportamento do outro. Tudo tem que sair conforme eu planejei. Se algo sai fora do que eu planejei, eu vou me irar, porque eu vou me sentir inseguro. Se eu estou inseguro, eu não sei como lidar com essa emoção que a insegurança me provoca, entende? E aí, normalmente, quando eu me sinto incapaz de lidar com aquela emoção, quando eu perco o controle, eu me sinto o quê? Incapaz, impotente, incompetente, entende? Normalmente são esses pensamentos que vêm junto. E aí eu faço o quê? Eu venho a raiva. E aí você lembra que não foi ensinado como é que se lida com a raiva? Que o certo é você abaixar perto da criança e falar, o que você está sentindo? Né? É raiva? Você está com vontade de chorar? Pode chorar, fala o que está sentindo, fala o que aconteceu, né? Mas não é ensinado isso. Em psicoterapia mesmo, né, eu recebo adultos, tanto homens quanto mulheres. O meu maior público é o público feminino, que busca ajuda, mais é o público feminino. Mas é ensinado para as pessoas, para o público adulto que procura psicoterapia, né, como é que se lida com a emoção. Muitos chegam lá sem nem conseguir dizer o que é que está sentindo. Eu sinto um aperto no peito, né, eu sinto uma angústia, uma agonia, mas ele não consegue dar nome para aquela emoção. Então é ensinado ali para aquela pessoa adulta,
né? Para ela conseguir parar, refletir, chorar, inclusive, se permitir chorar, se acolher, né? E conseguir dizer, não, estou sentindo raiva, estou sentindo medo, entende? Então, esse comportamento é justificado por isso. Todos os homens, é importante frisar que todos os homens têm esse comportamento mais voltado para o narcisismo, tá? Todos os homens vão ter essa pitadinha, né? Tem essa necessidade mais de controle. O que é diferente do transtorno narcisista, né? Que nós estamos falando de uma doença, que é o que eu julgo, ouvo dizer, que é desse mofo, né? Que é o comportamento, é um traço de personalidade, né? Que já virou um distúrbio desse mofo, do careca do Campari. A gente, pensando, Poliana, sobre o aspecto do termo Red Pill, vai lá fazer aquela menção à Matrix, dizendo que a pílula vermelha é para que você lide com a realidade, que ele está trazendo a realidade dos fatos. E a gente vem percebendo que algumas mulheres compram esse discurso, né? O que explica também essa mulher que está, ao mesmo tempo, nessa posição de sofrer a violência, defendendo um discurso que diz contra ela mesma? Olha, no meu modo de pensar, nós mulheres crescemos desde muito cedo, nós estamos inseridas nesse meio violento, nessa cultura violenta, né? E somos vistas com maus olhos quando a gente se rebela, quando a gente questiona, quando nós tentamos fazer diferente, né? A maioria das pessoas, inclusive algumas mulheres, dizem, né? Você para as mulheres que estão solteiras, que estão sozinhas, que visam mais, que buscam mais essa independência financeira, que focam, vou dizer, que canaliza essa energia libidinal para o trabalho, né? Então ela foca nisso porque é muito difícil se relacionar, né? Então ela evita de fato se relacionar para evitar sofrer. Então ela direciona essa energia para o trabalho, né? Então, o que acontece? Normalmente, quando eu estou atendendo mulheres com esse discurso, ou quando eu estou atendendo mulheres vítimas de violência, que eu atendi, né, por muitos anos, até começar a atender casais e famílias, né, a focar em ensinar as pessoas a se relacionarem de maneiras mais saudáveis, né? Antes eu atendia apenas o público feminino em situações de violência. As mulheres, elas chegavam no meu consultório com uma visão totalmente deturpada do que é se relacionar, entende? Do que é o amor, do que é ser bem cuidada, do que é receber um cuidado, entende? Ela vem de um lar, as relações primárias dela, que é com a família de origem, elas já são repletas de vivências com muita violência, com muitos maltratos, com muita negligência. Então, não tem outra perspectiva. Aquele é meu modelo. Aquele é o modelo. Exatamente. Quando se vê... você pode perceber que tem as pessoas que estão dentro desse modelo relacional, elas criticam, inclusive, as pessoas que estão ali tentando construir uma relação saudável. Porque o lugar de equilíbrio não é estático, né? Uma relação saudável não significa que é as mil maravilhas sempre, né? É porque eu estou buscando maneira de resolver os meus conflitos que existem dentro de uma relação, né? Mas as pessoas que têm esse outro olhar, elas criticam. Nossa, se essa relação tá tão duradoura assim, né? É porque alguém tá cedendo mais. Não, isso aí é a grama do vizinho que é mais verde. Ele só mostra um lado bom, entende? Eu até vejo, mas eu não acredito que tenha essa possibilidade, porque eu não sei como fazer, entende? Essa não é a minha realidade, eu não cresci dentro dessa realidade. Então é como se fosse uma utopia, entende? Então o modelo ideal, o certo e o correto é esse, de que a mulher deve viver aqui, né, subjugada, dominada pelo homem, que tem que seguir as regras, o homem que está aqui, que tem que ter o controle, que mantém a família, entende? Em muitas religiões, a gente vê esse movimento comportamental reforçado. Uhum. Mas o que nós vemos é muita mulher em situação de muito sofrimento, né? Calada, sozinha, né? Suportando algumas situações e, de fato, ou até pensando que não tem como fazer diferente, ou às vezes nem sabe que tem como fazer diferente. E nesse processo vem o isolamento muito forte, né? Porque quanto mais isolada essa mulher tiver, mais ela permanece naquele local. E vou um pouquinho além. Em um movimento de terapia, em psicoterapia, muitas pessoas desistem no meio do caminho. Porque é difícil fazer um movimento de mudança.
Então, quando eu estou vendo, tem um conflito de lealdade muito grande. Quando eu vejo que eu estou mudando, né, e que até aquele meio do caminho já foi um pouco difícil, sustentar aquela mudança é a parte mais difícil. Então, muitas pessoas desistem. É melhor continuar nesse lugar aqui, por mais que seja difícil, doloroso. Já conheço. Mas eu já conheço, entende? É um movimento que mesmo que seja apenas em defesa, estar em defesa o tempo inteiro, mas eu sei como fazer. Né? Eu já aprendi a lidar com aquilo. Né? É isso. Poliana, a gente, por mais que a gente ainda viva um cenário que é complicado para as mulheres, a gente já avançou bastante, né, nesse período. A gente tem legislação que nos protege, a gente tem aí uma maior inserção no mercado de trabalho, cada vez mais mulheres chefiando empresas, por exemplo, mesmo que talvez elas fiquem aí invisíveis, né, para esse papel de comando. Que tipo de prejuízo a gente tem quando esse discurso Red Pill é disseminado para essas conquistas que a gente já teve? Né? Porque quanto mais eu vou massificando esse discurso, a possibilidade de eu ter mais adeptos, dependendo da construção dessa pessoa, ela cresce. Então, de que maneira eu posso sofrer prejuízos dessas conquistas? Eu penso que justamente nesse movimento de sustentar uma mudança, entende? Porque o movimento de mudança ele começa ali por uma reflexão, né? De que, nossa, tem possibilidade. Aí eu aceito que eu estava num movimento, dentro de uma relação, num comportamento que não me fazia bem, né? E aí eu gosto sempre de tomar esse cuidado para dizer, né? A gente não trabalha em psicoterapia para romper as relações, a gente trabalha para restaurar as relações, né? O movimento é sempre de ensinar a pessoa a criar novos hábitos, né, no seu cotidiano mesmo, devagarzinho, para aprender a fazer mudanças ali onde ela está. A mudança é na pessoa, né, e aí gera um impacto na relação. Então, quando esse tipo de discurso ele é disseminado, de certa forma eu penso que muitas mulheres são impactadas, muitas mulheres desistem. Né, porque o que acontece? Hoje eu já estou vendo um movimento diferente, de muitas mulheres segurando na mão de outras mulheres, né, e vamos juntas, vamos crescer, vamos empreender, né, tem muitas mulheres que estão aqui em cima e que levam as outras, né, mas na maioria das vezes, não, é difícil empreender, é difícil conquistar uma independência financeira, o que não garante independência emocional, né, as mulheres conquistar essa autonomia, eu acho que nós estamos caminhando ainda aí. Né? Então, quando esse movimento se fortalece, muitas mulheres desistem. Né? Porque o que eu vejo são as mulheres tentando equilibrar os papéis. Né? Eu posso empreender, né? Mas eu não posso deixar de olhar para a minha relação, para o cuidado com os filhos. As minhas pacientes vivem um sofrimento constante, buscando esse equilíbrio. Entende? Porque se sente muito satisfeita, muito feliz aqui empreendendo, trabalhando, mas quando chega em casa vê, eu fiquei um tempo longe do meu filho, né? Às vezes o marido cobra uma presença, né? Então assim, muitas mulheres desistem de fato no meio do caminho, né? E abrem mão desses direitos que já foram conquistados. Para você ter uma ideia, em situações de violência, eu tenho que instruir, dizer, insistir às vezes, para ela lá e fazer dar um passo que assim, é primário em situação de violência, registrar um boletim de ocorrência. A maioria das mulheres não fazem. Não tem esse input para fazer. Entende? Primeiro ela se questiona, mas tem filho, o que vão pensar de mim, o que a família vai dizer? Na hora que eu chego na delegacia, como é que eu vou ser recebida, como eu vou ser acolhida? E em muitos momentos, né, acontece mesmo questionamentos que colocam ela em situação de maior vulnerabilidade ainda. Entende? É nesse ponto que eu falo que os dados e as estatísticas estão aí para nos dizer que é mais difícil para a mulher. O que a gente pode pensar do ponto de vista das relações? Porque assim, se eu tenho um cara que está falando na internet que a mulher tem que estar disponível para o sexo a hora que o companheiro bem entender, que ela tem que abrir mão dos seus sonhos para seguir os sonhos dele, porque é ele quem vai garantir o sustento da família se qualquer coisa acontecer, se a bronca estourar vai em cima dele, não vai em cima dela.
que não, ele não pode dividir os afazeres domésticos, porque isso é coisa de mulher mesmo. Que eu posso sim dizer que roupa que a mulher vai usar, porque eu não quero nem outro marmanjo olhando para a bunda da minha companheira. O que eu espero do futuro das relações diante desse tipo de comportamento? Se é que a gente pode dizer que relações vão se estabelecer, né? Porque a gente falava aqui nos bastidores que eu tenho 2 movimentos. Ou eu tenho uma relação para exercer o domínio, ou eu não me relaciono. Esse movimento prega isso, né? Que ou eu conquisto e domino, ou então as relações vão ficar no superficial. Não tem como promover mudança numa sociedade que é formada por pessoas, né? Se essas pessoas não se perceberem que precisam mudar. E aí, nesse ponto que eu falo, que eu abri os meus olhos, né, para não atender apenas o público feminino, mas atender aqueles homens que também buscam, para atender aqueles casais que estão buscando melhorar as relações, né, que querem investir. E, voltando a falar, né, não tem como promover uma mudança se as pessoas não se perceberem como disfuncionais, né? Porque não tem como você oferecer ajuda para quem não acha que precisa de ajuda, para quem não pensa que precisa de ajuda, entende? Então, eu penso que o caminho seja as nossas crianças, entende? Eu acho muito interessante e muito importante quando eu vejo nas escolas educação emocional, entende? Porque para a nossa geração só tem jeito, só tem possibilidade de mudança se a gente quiser. Nós estamos falando de pessoas adultas, entende? Então, o que eu vejo são muitas mulheres desistindo, abrindo mão de se relacionar, né? Como eu falei, focando em outras áreas da vida. Ou aceitando essas relações superficiais. Que, por fim, não vira uma relação, né? Você fica numa... É mais uma troca sexual do que alguma outra coisa. Sim, é um modo de se relacionar, mas que não se sustenta. Sim, exato. Eu digo assim, você não tem um amparo na hora que você está no momento de dificuldade, você não consegue dividir momentos, né? É a famosa relação líquida. Eu fico onde eu tenho benefícios. Poliana, muito obrigada pelas informações aqui no papo e deixo agora à disposição caso você queira deixar uma mensagem para quem está nos assistindo e se interessa por esse assunto. Eu agradeço de verdade, né, a possibilidade de poder contribuir. É um assunto que muito me interessa, né? Eu sou especialista e continuo estudando e atendendo, de fato, pensando, né? O meu propósito enquanto profissional é difundir a possibilidade de se construir relações saudáveis, né? E que é muito possível, né? Que as pessoas não desistam de se relacionar, de querer se relacionar, que tem possibilidade, mas que também não tem como fazer isso aqui na superficialidade, né? Você tem que buscar se conhecer, tem que buscar se validar, né? Conhecer quais são as suas emoções, as emoções que são mais difíceis de lidar, lembrando que não tem emoção ruim ou emoção boa. As emoções que são mais difíceis de lidar e tratar essas emoções, tratar essas feridas, né? E é só a partir daí. Não é você esperar entrar numa relação para você ir buscar ajuda, né? É você buscar se conhecer, né? Buscar um lugar de equilíbrio para si própria, né? Para se sentir mais seguro, de se abrir para se relacionar, porque nas relações precisa que nós tenhamos vínculo, né? Para aquela relação ser forte. E não tem como criar vínculo sem a gente se mostrar vulnerável, né? De eu poder dizer aquilo que eu estou sentindo para a pessoa, né? E dar a possibilidade daquela pessoa também entrar num processo de mudança, né? Dizer, olha, quando você faz tal coisa, né, me toca dessa maneira. Eu fico com raiva, eu fico triste, eu fico incomodado, né? E aí poder conversar sobre aquilo e os dois mudarem juntos. Não impor, né? Com raiva, com violência, né? Com palavras ou violência física, né? Que você precisa mudar, entende? A minha mensagem é essa, para dizer que há essa possibilidade que as pessoas deveriam buscar se conhecer melhor para ter relações mais saudáveis.
Atire a primeira pedra quem trabalha todos os dias e nunca trocou um prato de comida de verdade por lanche rápido. Apostar no delivery de marmita saudável congelada pode ser a solução encontrada para manter a rotina comendo comida de verdade. O seu corpo vai te agradecer. Na correria do dia a dia, nem todos têm a chance de chegar em casa e encontrar uma comidinha recém-preparada para o almoço ou jantar, não é mesmo? Foi por isso que as marmitas fitness entraram na vida deste casal, para desafogar as funções entre casa e trabalho. Michele e Ed começaram a fazer para a própria refeição. Perceberam que poderiam fazer disso um negócio e logo no primeiro mês teve um bom resultado. A gente começou a fazer em casa para facilitar nossa rotina e a gente também precisava de mais uma renda, porque os custos, começaram a aumentar um pouco. O Ed, meu esposo, ele tem um sonho de medicina, então a gente começou a complementar a renda. Eu trabalhava fixo e a gente combinou que a complementação da renda que viria dele seria através das refeições saudáveis, Na época a gente só chamava de marmita fit, hoje a gente ampliou para refeições saudáveis. E aí a gente começou na nossa casa a produzir. A gente morava num apartamento alugado, super pequeno, uma cozinha super pequenininha. A gente tinha umas panelinhas assim, tudo muito pequenininho. E a gente fez os 10 combos por semana, a gente viu que dava certo, a gente teve um retorno. E aí a gente decidiu que ficaríamos trabalhando com isso, Levaríamos mais sério esse processo. De acordo com dados da agência de pesquisa Euromonitor Internacional, analisados pelo Sebrae, o mercado da alimentação saudável cresceu muito no Brasil e movimenta mais de 35 bilhões de dólares anualmente, sendo o quarto maior mercado do mundo. As principais tendências relacionadas a essa pesquisa foram temas como alimentação sem glúten, alimentação vegetariana e vegana e alimentação fitness. Em Mato Grosso, viver de alimentação saudável é possível. Michele e Ed fazem atualmente mais de 90 combos por semana. Para chamar a atenção de novos clientes, decidiram fazer releituras de alguns pratos regionais, como a Maria Isabel e a tradicional entre os brasileiros, o macarrão. Tá dentro desse combo aqui um cardápio chamado nordestino. A gente fez uma releitura do feijão tropeiro, colocamos a mandioca assada, conseguimos colocar uma linguiça também assada e a gente finaliza isso com um alho assado. Então assim, quem fala que isso é comida saudável, fala não, isso não pode ser comida saudável. Mas por que não pode? Porque a gente utiliza todos os ingredientes de forma diferente. Então isso faz com que as pessoas entendam que sim, dá para comer dessa forma gostoso, saudável. E a questão do congelado, porque é diferente o preparo. Não tem como você fazer a mesma preparação para servir uma comida quente para servir uma comida congelada. Então tem o tempo de cozimento, tem o tempo de você assar. Então tem muitas técnicas que nós também fomos desenvolvendo na nossa cozinha. E a gente está batendo muito nessa tecla de divulgação, trazendo essa comida já porcionada, com uma quantidade certa, exata, nutricionalmente falando, para o seu dia a dia. E a aceitação está sendo boa. A gente começou com 10 combos na primeira semana. Na segunda semana a gente já teve um pedido de 40 combos. E hoje a gente está em torno de 90 combos por semana. Além dos pratos fitness, o casal também trouxe uma ótima opção para os lanches. São as tapiocas saudáveis de massa de cenoura com recheio de frango cremoso e massa de couve com salsa e recheio caprese. Todo o processo é feito aqui. As receitas de 3 sabores, hoje a gente tem 5 sabores. Dos 3 sabores a gente ganhou de uma amiga nossa de São Paulo, ela também trabalha com alimentação saudável, só que aqui a gente instituiu de congelar ela. Para quê? Para atender mais clientes, de modo a ampliar o leque tanto de venda como opções, os clientes terem mais opções, tipo, poder não precisar, ser mais fácil de congelar, ser mais fácil de acondicionar e tal. E aí a gente instituiu essa questão de congelar ela, porque daí a gente tem um alimento saudável ali ao alcance do cliente.
Na próxima semana já é Páscoa e os mercados e lojas especializados em chocolates estão com tudo na prateleira para você escolher a opção que mais lhe agrada. Apesar de o mercado girar muito nessa época do ano, o consumidor vai pagar mais caro pelo produto. Os preços acumulam alta de 13,61% em 12 meses, a maior desde 2017. Fazer pesquisa de preço será palavra de ordem. Nessa Páscoa, o que não falta é criatividade das confeiteiras para atrair os apaixonados por chocolate, principalmente os ovos de colher gourmet. Muito recheio e bem decorados, eles são um sucesso e só de ver dá água na boca. Com apenas 8 meses de loja aberta, esta confeiteira está no ramo há 6 anos e decidiu apostar na principal novidade do cardápio de 2023, o ovo de colher com recheio de pudim. Olha só que delícia e belezura! Pudim já é uma sobremesa, né, bem tradicional, de muitos anos, que muitas pessoas amam. Imagine um pudim dentro da sua casca de ovo de chocolate. E é isso que nós vamos oferecer aqui na Tanara Cake. Será uma casquinha de chocolate branco com o creme delicioso e um delicioso pudim com muita calda por cima. Vai ficar maravilhoso. Foi pensando em se reinventar também que esta confeiteira criou produtos específicos voltados para o universo infantil. Além dos tradicionais kits confeiteiros, Marci decidiu fazer de forma gourmet os ovos sem recheios com surpresinhas. Esse ano eu procurei uma opção para a gente colocar uma surpresinha que os pais sempre perguntam, tem alguma coisa dentro, além do bombonzinho? Né? Então esse ano a gente vai estar trabalhando com mini heróis, né, em miniatura, e para as meninas é uma esfera com uma pulseirinha de miçanga. A confeiteira, que atende em Várzea Grande, tem uma meta bastante ousada para esta Páscoa: vender 800 produtos, entre bombons e até os ovos mais caros. A Páscoa ela é uma das datas mais procuradas ao longo do ano, né? É uma data onde as pessoas querem estar junto da família, estarem reunidos. Então todo mundo gosta de presentear tanto a família, funcionário, a si mesmo, né? É uma data assim de muita união entre as pessoas, então a procura é muito grande. Então, para nós, empreendedores, confeiteiras, é uma data muito importante para a gente, que não pode deixar passar. Os valores dos ovos esse ano devem variar entre R$ 9,90 até preços mais salgados, a partir de R$ 150. A expectativa de venda é grande, já que a Páscoa 2023, de acordo com o levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mostrou que deve movimentar mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais. A expectativa é que o faturamento seja 2,8% a mais do que o registrado na mesma data do ano passado. Esse ano de 2023, né, como é o nosso primeiro ano de loja aberta, a nossa expectativa é muito maior com relação ao ano passado. Nós estamos investindo bastante em marketing, divulgações. Então aqui na loja nós vamos trabalhar com uma linha completa de ovos de Páscoa. Desde aquelas embalagens descartáveis, né, que são os valores mais acessíveis, desde kit confeiteiro até um ovo mais gourmet. Então nós teremos várias linhas de ovos de Páscoa. E estamos com uma expectativa muito grande, porque como a Páscoa é apenas uma vez ao ano, as pessoas criam uma grande expectativa para comer o seu ovo. Então eu creio que será muito abençoada essa Páscoa. O Museu do Morro da Caixa d'Água Velha está com a exposição Hora da Ponta, do artista plástico Hermínio Luiz, natural de Moçambique. As obras retratam o esforço de quem vai em busca de trabalho para sustentar a família. Hora da Ponta é uma reunião de obras que representam a correria no dia a dia. Cada peça aqui foi pensada pelo artista Hermínio Luiz, natural de Moçambique, e lembra o pandar, uma gíria usada por jovens no país para retratar o esforço de quem vai na busca de trabalho para sustentar a família. É um momento onde eu acordo, é um momento que me inspiro. Geralmente, tanto aqui no Brasil e em Moçambique, as pessoas acordam à procura de trabalho.
Então, para tu acordares, para ir à procura de trabalho, tu tens que cumprir um horário. E também, quando tu marcas o encontro, depende do horário. Então, a hora da ponta surgiu nesse quesito. E também, quando a pessoa vai ao mar para pescar, acorda 2 de madrugada ou 3 de madrugada, tudo está na hora. E a ponta é aquela que, se falha aquele momentinho no mar, às vezes tudo dá errado. Então eu me inspirei na hora da ponta, porque a sociedade, alguma sociedade de Moçambique vive através da pesca. E aqui também, quando eu circulo na orla do porto, quando vejo aquele rio, e me contaram algumas histórias aqui que existia um pescador, um mito, né, de um pescador que era preto, que pescava, depois sumia. Então isso acabou me influenciando para poder fazer essa obra e construir esse título, A Hora da Ponta. E é a minha hora também. 30 obras fazem parte da exposição. Uma mistura de madeira e cores das capulanas, tecidos que representam o brilho da cidade natal, Maputo, do artista. Eu me inspiro muito na natureza, me inspiro muito nas borboletas. Eu gosto muito de borboletas. Então, antes de eu construir uma obra ou de conceber uma obra, a imagem que me aparece é uma borboleta. O que é que eu tenho que fazer, o que é que tenho que ilustrar dentro de uma madeira que não tem nenhuma imagem. Então, aí o que é que acontece? Eu pego na madeira e começo a esculpir. E não tenho dias ou uma precisão do tempo, depende da inspiração. Às vezes eu faço 3 obras num único dia, mas não concluo elas. Deixo aí para poder fazer outras obras. Então pode levar 2 meses, 3 meses, ou pode levar 1 ano para terminar uma obra, depende da inspiração. Por quanto mais tu observas a obra, tu vai imaginando a obra, tu vai interiorizar aquele sentimento que tu tens no momento. Então, se esse dia não tem nenhum sentimento, não mexo na escultura. Então, me baseio na inspiração que acontece. Há obras que eu faço em um dia. Há obras que levo tempo para poder concluir. Por exemplo, esta aqui levou 1 ano para concluir. Tive que concluir este ano, porque já apareceu uma ideia que me colocou para finalizar ela. Mas eu já tinha as diretrizes, mas às vezes posso arriscar, porque a escultura é diferente de uma pintura. Se não dá certo, tu vai jogar tinta. Na escultura, se tu tiras um pedaço e não deu certo, uau, não foi aquilo, tu já não tens como repor. Então, a escultura, tu tens de ter um bom cálculo e um bom tempo para tu poderes trabalhar. A Hora da Ponta está exposta no Museu do Morro da Caixa d'Água Velha, na capital. A exposição fica aberta ao público até 23 de abril e foi organizada pela Secretaria de Turismo de Cuiabá. Museu é cultura, é informação, é resgate de histórias, né, para as crianças, para os jovens, para os adultos. Então nós temos vários museus, a gente está fazendo essa parceria, tivemos reuniões, semana passada um workshop, e vamos dar continuidade nisso. Você que está aí em casa, além de vir visitar as minhas obras em Nhantubo Space, aproveita a conhecer o museu. O Papo com Ela chegou ao fim, agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o Papo mandando a sua sugestão de entrevista ou reportagem. O nosso WhatsApp é o 65 99992 1038. Tenha uma excelente semana e a gente volta domingo que vem às 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde. E eu espero você. Um beijo e até lá!